A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 30, 31 e 32. No capítulo 30, veremos o empenho do rei Ezequias em celebrar Páscoa com todo o Israel, sul e norte. No capítulo 31, veremos as reformas realizadas por Ezequias. Reformas essas religiosas. E por fim, no capítulo 32, veremos as reações do rei Ezequias diante da afronta sofrida pela Assíria. Vamos ao capítulo 30. Nesse capítulo inicial de hoje, o rei Ezequias, depois de ter purificado o templo, o povo, a si mesmo, os levitas e uma boa parte dos sacerdotes para o serviço a Deus, agora intenciona celebrar a Páscoa ao Senhor. Só que a intenção do rei Ezequias não é celebrar a Páscoa somente entre o povo de Judá, mas juntamente com todo o povo de Israel, sul e norte. E para cumprir esse propósito, o rei envia mensageiros por todas as regiões, tanto de Judá como do Israel norte, conclamando a todos para virem celebrar a Páscoa em Jerusalém. O cronista relata que não foi possível celebrar a Páscoa como prescrita na ordenação mosaica no primeiro mês, e os motivos possivelmente foram dois: a não purificação do número de sacerdotes necessários para esse dia, como menciona o texto, e o convite feito para que todo o povo de Judá, juntamente com o povo de Israel, pudesse participar, sendo necessário um pouco mais de tempo para essa reunião. Como mencionei ontem, houve muita prontidão em se purificar da parte dos levitas, mas houve displicência da parte dos sacerdotes. Nesse período da história, o povo de Israel do Norte já havia sido invadido pelos assírios, restando na terra deles apenas alguns remanescentes. E o rei Ezequias, conhecendo essa realidade vivida por eles, envia uma carta dando a eles a esperança de serem novamente atendidos por Deus, dispondo-se, ou melhor, quando dispusessem a realizar essa renovada celebração pascal. Muitos que restaram no Israel Norte zombaram dos mensageiros do rei Ezequias, porém, alguns aceitaram o convite e vieram ou foram até Jerusalém para essa grande celebração. Quando o povo já estava reunido em Jerusalém, se juntaram para remover os santuários idólatras que foram levantados pelos antigos reis de Judá, e os altares de incenso foram jogados no lixão, no vale de Cedron. Do versículo 15 até o término do capítulo, temos a descrição da celebração dessa Páscoa. O cronista inicia esse trecho informando que a Páscoa foi celebrada no segundo mês, como permitido pela lei, quando houvessem pessoas que estivessem de viagem e não pudessem celebrar no primeiro mês. Teriam esses a oportunidade de participarem no segundo mês, conforme Números capítulo 9, do versículo 9 ao 11. Normalmente na Páscoa, como é do nosso conhecimento, o povo era que imolava o próprio cordeiro, mas como uma boa parte do povo não havia sido purificado para essa celebração, principalmente aqueles que vieram do Israel Norte, os sacerdotes decidiram imolar o cordeiro no lugar do povo. A celebração dessa Páscoa durou 7 dias, como ordena a lei, mas por desfrutarem de tamanha alegria, estenderam por mais 7 dias essa celebração. E ao término, houve grande alegria entre o povo, e o sacerdote os abençoou em nome do Senhor. No capítulo 31, veremos algumas reformas religiosas realizadas pelo rei Ezequias. A primeira descrição de reforma religiosa aqui no capítulo 31 foi realizada pelo povo que tinha celebrado a Páscoa, inclusive o povo de Israel Norte. Eles destruíram todo e qualquer tipo de altar levantado aos ídolos e somente após fazerem essa limpa foram para suas casas. O rei Ezequias cooperou com o retorno às contribuições ao templo, assim como as contribuições de auxílio aos sacerdotes. Essa é uma das primeiras reformas que é mencionada. Foi também expressiva essa cooperação do rei, de tal forma que foi tão expressiva, melhor dizendo, essa cooperação do rei,
que a contribuição foi acima da média, de modo que foi necessário preparar um depósito no templo para guardar essas contribuições entregues pelo povo. Outra necessidade ocasionada pela quantidade de contribuição foi a ordenação de um levita que cuidasse da assistência social na distribuição desses mantimentos e valores tragos pelo povo, atendendo as famílias que trabalhavam ali no templo. Também foi necessária a ordenação de um sacerdote que cuidasse da distribuição das porções destinadas aos sacerdotes. A conclusão desse capítulo pelo cronista é que o rei Ezequias buscou a Deus de todo o coração e por isso foi bem sucedido em tudo que fez. E no capítulo 32 temos a descrição de uma triste ameaça a esse grande homem de Deus, Ezequias, e ao seu povo. Mas o cronista salienta que essa invasão assíria não era devido a algum pecado do rei, como foi com os reis anteriores, pois ele menciona as palavras, depois desta fidelidade, se referindo aí à participação do rei Ezequias nessas reformas religiosas e também na grande celebração da Páscoa. E não tem a descrição por causa do pecado, deixando a ideia de que essa invasão não tinha o propósito de punir o rei e nem o povo. O rei da Síria, chamado Senaqueribe, decidiu invadir o povo de Judá, em especial Jerusalém, e ao perceber esse propósito do rei da Síria, o rei Ezequias fortificou todas as defesas da cidade de Jerusalém e encorajou o povo a não temer o rei Senaqueribe, mas manterem a confiança em Deus. O rei Senaqueribe, após ter cercado a cidade de Laquis, que era uma das cidades fortificadas de Judá, enviou mensageiros para amedrontar o rei Ezequias e todo o povo de Jerusalém. E não foi somente o rei e o povo que foi zombado por Senaqueribe. Não, ele também blasfemou contra o Senhor Deus. A resposta do rei Ezequias a essas afrontas foi se humilhar diante do Senhor Deus, clamando a ele por auxílio. O profeta Isaías também é mencionado aqui pelo cronista. Inclusive, no seu livro, nós lemos esse mesmo episódio, a partir do capítulo 36 de Isaías. Vocês lembram, né? Do versículo 24 até o 26, tem um fato notável. Durante as afrontas sofridas por Ezequias, pelo rei Senaqueribe, o cronista menciona que ele padeceu de uma enfermidade mortal, mas orou ao Senhor e Deus o restituiu à saúde. Esse episódio também é registrado em Isaías 38. Porém, após essa cura e aumento de anos, do qual já conhecemos, o cronista menciona que houve orgulho no coração do rei, o tornando alvo da ira de Deus. Possivelmente o rei Ezequias não tenha atribuído a Deus a vitória sobre os assírios, mas ao perceber o descontentamento divino, ele e todo o povo se arrependeu humilhando-se diante do Senhor. É possível que o rei Senaqueribe tenha conquistado a cidade de Laquis, como sinal da ira de Deus contra o orgulho que brotou do coração do rei. Os versículos finais desse capítulo relatam o quanto esse rei foi bem sucedido nos seus feitos. O rei Ezequias desfrutou de riquezas em prata, ouro, pedras preciosas, especiarias e muitos outros objetos de valor. Construiu armazéns para guardar cereais e vinho, também possuiu muitos rebanhos. Ao invés de cavar poços, construiu um túnel que levava água à cidade de Davi. Mas o rei Ezequias não passou no teste divino quando foi visitado pela comissão vinda de Babilônia. Mostrou todo o seu reino a pessoas não autorizadas por Deus, pois o cronista não menciona aqui. Mas sabemos que após o rei ter mostrado o palácio, o templo e tudo o que havia neles para os emissários de Babilônia, o profeta Isaías repreendeu o rei Ezequias e sentenciou a cidade a ser entregue nas mãos de Babilônia por causa dessa atitude do rei, pois ele foi provado para ver o que havia no coração dele, segundo o cronista, e houve orgulho no coração do rei novamente. A morte e o sepultamento do rei Ezequias foram realizados com honrarias por todos os habitantes de Jerusalém, e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Lembrando que não houve invasão babilônica enquanto o rei Ezequias esteve no poder. Como Deus valoriza o que está no coração do ser humano? Simples demonstrações externas de fervor e serviço a Deus não dizem nada diante dele. O melhor cristão, externamente falando, não passa de um hipócrita longe de Deus.
enquanto seu coração, suas intenções e propósitos não estiverem sendo guiados pelo Espírito Santo no seu íntimo. O rei Ezequias efetuou várias reformas e liderou a organização do templo como poucos reis em Judá. Mas Deus não se contenta com ações exteriores apenas. O cronista deixou bem claro o quanto Deus se importa com o que está dentro do ser humano. Com certeza, com essa valorização do ser humano no seu interior, diante de Deus, ele visava buscar o interesse espiritual de cada um dos repatriados que agora chegavam à terra. Mas o fato é que a sinceridade deve nortear todas as nossas atitudes diante de um Deus santo e onisciente como o nosso. Que suas atitudes externas possam ter princípios divinos internos. Pois se for assim, todas as coisas que você colocar as mãos para fazer, haverá frutos produzidos pelo Espírito Santo de Deus. E você não precisará se preocupar com os resultados, pois Deus mesmo se encarregará de trazê-los à tona. Como bem afirmou o apóstolo Paulo, um planta, outro colhe, mas somente Deus dá o crescimento. Entendamos assim, creiamos assim. E você? Creia no chamado de Deus para a sua vida e efetue as suas responsabilidades de acordo com a mais íntima comunhão com o seu Deus. Tenha um ótimo dia e até amanhã, querendo Deus.